Para todos, um bom dia, paz e bem. Meu nome é Frei Bruno, estou aqui nesta casa, convento de São Benedito de Caçapava, colaborando com a paróquia em modo especial e também como guardião aqui desta casa religiosa. Temos aqui 4 freis e também 4 aspirantes jovens que estão fazendo a experiência para poder talvez ingressar também na caminhada franciscana. Bom, gostaria de apresentar em modo especial hoje a figura de São Francisco de Assis no final de sua vida. Gostaria, em primeiro lugar, de falar sobre um aspecto que é muito importante na hagiografia, ou melhor, a vida de alguns santos do passado, dão a entender que o santo nascia santo. Isso não é verdade. Todos os santos passaram várias etapas da vida, muitas dificuldades, inclusive alguns. Uns tiveram uma conversão muito assim drástica. Lembramos, por exemplo, a conversão de São Paulo, né? E de outros, São Camilo de Leles, que era um militar perdido atrás do jogo, que demorou muito para mudar. Bom, a santidade é fruto de uma caminhada. E Francisco de Assis é um santo normalíssimo. Teve uma juventude alegre, uma juventude na casa do pai, colaborava com o trabalho dele na loja, e de repente teve esta luz do alto para descobrir o caminho dele. O sonho de Francisco era de ter glórias militares. Ele gostava de ser um guerreiro, um cavaleiro. Mas aí a famosa etapa de Spoleto, estava a caminho do sul da Itália para conquistar com um nobre aquelas terras. Ali Jesus falou para ele: Francisco, é melhor você servir ao dono ou ao servo? E Francisco falou: é melhor servir ao dono. E por que você está querendo servir ao servo? E foi o início da mudança radical da vida dele. Todo mundo conhece um pouco a história da vida dele. Na penitência, procurava o caminho certo, não tinha certeza, demorou bastante tempo, dos 18 quase aos 23, 24 anos, para descobrir o que Deus queria dele. É interessantíssimo o momento do encontro com o leproso, que abriu os olhos e sentiu uma paz infinita no seu coração. E daí foi cuidando dos leprosos, foi encontrando muitos colegas, companheiros, primeiros 12, né, que entraram com ele, fundaram uma ordem franciscana, assim por diante, né? Uma vida normal, de grande sacrifício, de grande penitência, e passou dificuldades também, quando a ordem foi crescendo de uma maneira rápida. Em poucos anos, praticamente, nos encontros anuais ali da Porciúncula, tinha mais ou menos 5.000 frades. Bom, uma data importante na vida dele, quase coroamento de toda uma caminhada espiritual, foi no Monte Alverne, no dia 14 e 15 de setembro de 1224, ele recebeu os estigmas, quase um prêmio por parte de Jesus, de tanto ter amado Jesus, em modo especial. Ele ficava assim, com um coração cheio de ternura e de amor, quando meditava a morte e a paixão de Jesus na cruz, né? De modo que ele, até exteriormente, tinha os sinais da paixão de Cristo, em modo especial, as feridas das mãos, dos pés e do coração. Ele acabou falecendo no dia 3 de outubro de 1226,
ele foi levado ali na Santa Maria dos Anjos e acabou terminando a vida deste homem extraordinário. Vamos dizer assim, com uma frase típica nossa, missão cumprida. O que ele passou ao longo de todos estes anos, sacrifícios, a penitência, o bom exemplo, o amor que tinha para as criaturas, respeito para a natureza. Ele deixou também, um pouco antes, em cena, e deixou um testamento dele. Testamento de uma pessoa é sempre um pouco um resumo da vida da pessoa. Apresenta os pontos mais importantes, né? Os pontos mais fortes da vida dele. Em modo especial, ele sempre falou que teve uma inspiração de Deus de viver o Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito bonito. Até quando o cardeal Ugolino, futuro Papa Gregório IX, queria que ele escrevesse uma regra, ele sentia dificuldade, dizia sempre, mas não precisa regra, é só viver o Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é nosso carisma franciscano, né? Em modo especial, em primeiro lugar, a vivência integral, radical, como dizia Francisco, sine glossa, sem ficar discutindo isso ou aquilo, de viver o Santo Evangelho. Francisco escutava a palavra de Deus, do Evangelho, e logo ele não discutia, ele praticava. É muito bonito isso, e sobretudo quando escutou no Evangelho, ir no mundo inteiro, 2 a 2, pregar o Evangelho a toda criatura, ele mandou os seus freizinhos justamente para pregar o Evangelho 2 a 2. Ele mesmo justamente foi pregar o Evangelho com um colega, um freizinho, para poder espalhar a boa nova. Outra característica nossa, dos franciscanos, nós todos somos chamados de frei, frade, irmão. Justamente a vida de comunidade e a vida de irmandade. Francisco, neste ponto, apesar de uma época medieval, ele tinha bem claro a força do viver junto, em comunidade, né? Ter assim esta fraternidade e irmandade com todas as criaturas. Isso é muito bonito também, perceber como ele sentia a criação de Deus. Tudo é importante, tudo é fraterno e tudo é envolvido no amor de Deus. Por isso que Francisco deixou este recado. E por isso que, terminando a sua vida, ele insistiu para todos nós, frades, de viver em fraternidade, irmãos de verdade. Ele usava muito a comparação da mãe. Como a mãe ama, sustenta, defende, ajuda os filhos, nós também devemos ser um para os outros que nem uma mãe, que se preocupa e seja um amor envolvente. Como digo, ele acabou a vida, de uma maneira assim, nos últimos anos, sofreu muitíssimo pela saúde. Chegou a um ponto também ele de pedir perdão ao seu irmão corpo por causa das muita penitência que ele fazia. E nós sabemos que também a saúde é muito importante, né? É um dom de Deus, a saúde, temos que cuidar. Mas ele sempre dizia, até os frades que faziam penitência muito severa, olha, você não deve imitar a ninguém, a imitar a minha penitência. Cada um de nós deve fazer a penitência que o Divino Espírito Santo inspira, né? É por isso que ele acabou também com várias doenças, sobretudo da vista. Fizeram cirurgias naquela época medieval, mas que não resolveram nada. Mas ele morreu de uma maneira santa, na humildade, no chão. Falava ele sempre, como nós saímos do ventre da mãe nus, também temos que voltar à mãe terra sem nada. Homem de grande simplicidade, virtude, penitência,
amor a Deus e ao próximo. É por isso que Francisco, para nós, é um patrimônio. Todos os santos que aparecem na história da Igreja é uma dádiva, um dom de Deus. Nos mundos que nós temos de orgulho, de ódio, de ganância, de querer subir para pisar para cima dos outros, né? Deus manda para nós estes anjos que nos dizem, olha, o essencial não é o ter, o poder, a glória, é a humildade, é o serviço. E Francisco foi essa criatura que estava totalmente a serviço. Aliás, ele é um homem evangélico, ele lembra e viveu o que falou Jesus na última ceia, quando realizou o lava-pés, dizendo, o que eu fiz, vocês façam também. Praticamente no lava-pés nós temos numa síntese o que o Adão e Eva, o Lúcifer, pecaram por orgulho. O lava-pés é o contrário do orgulho. Só para lembrar que o lava-pés, Jesus fez um gesto que era típico no mundo grego-romano. Quem era que lavava os pés? O escravo mais velho, aposentado, que não tinha mais as forças. Ele tinha o único cargo de receber os hóspedes que chegavam de viagem. É lógico, naquela época, estrada cheia de poeira, é muito difícil também para o caminho naquela época. Aí era uma alegria poder chegar, é alguém que te lavava os pés, as pernas, para tirar também o cansaço. Quem era? O escravo mais velho. E Jesus se colocou a serviço justamente. É aí o modelo. E Francisco viveu. Se é um dos aspectos mais fortes de Francisco, e não é só dele, é dos santos, é a humildade. Você pode ver, até santos fortes, pelo caráter, pelo estilo de vida, né? Eles têm a humildade. Por isso que para nós, todos, também para jovens que procuram algum modelo de vida, os únicos modelos para nós verdadeiros são os santos, que apesar de tudo, eles deixaram os bens, a família, alguns até tiveram uma família, muitos santos também, ficou viúva, né? E descobriram um caminho e ficaram grandes santos. Por isso que para nós e para a juventude de hoje, que tem tanta coisa errada, modelos que não são verdadeiros. Não existe cantor ou gente importante que sabe dar a vida para os irmãos. Ao contrário, fazem de tudo para tirar a vida dos outros, né? Por isso, para nós, os modelos que são modelos verdadeiros, são os santos. Pela bondade, pelo amor, que sabe dar a vida para o próximo. E nós, franciscanos conventuais, temos um modelo recente de São Massimiliano Maria Kolbe, que no dia 14 de agosto de 1941, lá no campo de Auschwitz, na Polônia, deu a vida para um pai de família, né? É um exemplo típico do santo, que ele sabe dar a vida para o seu próximo, em todo sentido, até a vida morrendo para dar a vida para os outros. Por isso, olhando para Francisco, esta caminhada não foi muito longa, mas foi muito intensa. É um homem que foi buscando o que Deus queria. Repito de novo, como falava no início, a santidade é fruto de uma caminhada. Ninguém nasce santo. Pode ser que alguém nasce com algumas predisposições de caráter, da família, o exemplo dos pais, da mãe, né? Por exemplo, Santa Mônica, que com a sua vida, a sua oração, soube até converter o filho Agostinho. Afinal, Francisco chegou até o ponto que, para poder fazer a vontade de Deus, de uma maneira quase drástica, abandonou a sua família. O pai Pedro de Bernardone, homem ganancioso, rico, um comerciante rico que ia até no
no sul da França, pegar tecidos, ele queria que Francisco fosse igual a ele. E Francisco, ao contrário, procurava a vontade de Deus. E quando a descobriu, ele foi, que nós conhecemos, esse grande santo. Morreu na vigília dia 4 de outubro, dia 3, ali na Porciúncula, no chão, diante dos frades, da amiga do coração dele, a Jacoba, que veio de Roma, trouxe a mortalha também, aquele pano que envolve o cadáver, né? E trouxe também para Francisco um doce que gostava demais, era chamado mosticcioli, é um tipo de doce feito com mel, com farinha, com vários ingredientes, né? Para dizer, ao redor dele, todo mundo estava ali chorando, mas ao mesmo tempo vendo que esta alma ia diretamente no céu. Falei, missão cumprida. Eu desejo para todos uma caminhada, né? E gostaria de dar para todos que estão acompanhando a minha bênção franciscana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Francisco, Santa Clara, Santo Antônio, abençoe-vos Deus, que é o Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela vossa paciência e até a próxima.